Ora bem, vamos lá falar hoje sobre a volta de Jesus Cristo. Definição: antes de deixar a terra, Jesus Cristo prometeu voltar e estão associados com esta promessa emocionantes relatos e eventos relacionados com o reino de Deus. Deve-se notar que há uma diferença entre vinda e presença, assim ao passo que a vinda de uma pessoa que tem a ver com a sua chegada ou o seu retorno ocorre em determinado momento, a presença de tal pessoa pode prolongar-se desse ponto adiante por um período de anos. A Bíblia usa também a palavra grega eriokaiomai, que significa vir, ao referir-se ao facto de Jesus dirigir sua atenção para uma importante tarefa num tempo específico durante a sua presença, a saber, o seu trabalho, qual executor nomeado por Jeová na guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Será que os eventos associados com a presença de Cristo ocorrem num tempo muito breve ou num período de anos? Mateus 24, 37, 39. Assim como eram os dias de Noé, assim será a presença divina, a presença vinda. Do grego, prausila, do filho do homem, porque assim como eles eram naqueles dias antes do dilúvio, comendo e bebendo, os homens casantes, as mulheres sendo dadas em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não fizeram caso, até que veio o dilúvio e varreu todos. Assim será a presença do Filho do Homem. Os eventos de Noé que são descritos aqui ocorreram por um período de muitos anos. Jesus comparou a sua presença como o que ocorreu naquele tempo. A palavra grega parousia, usada em Mateus 24, 37, significa literalmente estar ao lado. A parousia, presença de pessoa, sentido da palavra claramente indicada em Filipenses 2:12, onde Paulo contrasta com a sua presença, parousia, com a sua ausência, apoasia. Por outro lado, em Mateus 24:30, onde se fala de que o Filho do Homem vir nas nuvens do céu com grande poder e grande glória, na qualidade de executor nomeado por Jeová na guerra do Armagedom, emprega-se a palavra grega ekemenon. Alguns tradutores usam a vinda para ambas as palavras gregas, mas os que são os mais cuidadosos transmitem a diferença de sentido entre as duas. Voltará Cristo de modo visível aos olhos humanos. João 14:19. Mais um pouco e o mundo não me observará mais, mas vós, os fiéis apóstolos de Jesus, me observareis, porque eu vivo e vós viveis. Jesus havia prometido a seus apóstolos que voltaria e vos levaria consigo para o céu. Eles o poderiam ver porque seriam criaturas espirituais como ele é. Mas o mundo não o veria mais. Compare Timóteo 6:16. Atos 13:34. Deus a Jesus ressuscitou dentre os mortos, destinado nunca mais voltar à corrupção. Os corpos humanos são por natureza corruptíveis. Por isso, em Coríntios 15, 42, 44, usa a palavra corrupção numa construção paralela com o corpo físico. Jesus nunca mais terá tal corpo. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E, de facto, o pão que eu hei de dar é a minha carne a favor da vinda do mundo, uma vez que Deus Jesus não o toma de volta. Ele não priva assim a humanidade dos benefícios do sacrifício da sua vida humana perfeita. O que significa vir Jesus da mesma maneira em que ascendeu para o céu. Atos 1, 9, 11. Enquanto os apóstolos Jesus olhavam, foi levado a uma nuvem e o arrebatou para cima, fora da vista deles. Enquanto fitavam os olhos no céu durante a partida dele, eis que havia também 2 homens em roupas brancas ao pé do lado deles. Estes disseram: homens de Galileia, porque estáis parados aí olhando para o céu? Estes dentre vós foi-vos acolhido em cima no céu. Virá assim da mesma maneira em que observastes ir para o céu. Note-se que isto diz da mesma maneira e não como o mesmo corpo. Qual foi a maneira da sua ascensão? Conforme mostra o versículo 9, Atos 1, ele desapareceu da vista, sendo a sua partida observada apenas pelos seus discípulos. O mundo em geral não ficou ciente do que aconteceu e mesmo se daria com a volta de Cristo. Que significa vir com as nuvens e todo o olho ver. Revelação 7, eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, e aqueles que o trespassaram e todas as tribos da terra baterão em si mesmos de pesar por causa dele. Também Mateus 24, 30, Marcos 13, 16. 26, Lucas 21, 27. O que é indicado por nuvens? A invisibilidade. Quando um avião está numa densa nuvem ou acima das nuvens, as pessoas na terra geralmente não o veem, embora possa ouvir o barulho dos motores. Jeová disse a Moisés: chego a ti numa nuvem escura. Moisés não viu Deus, mas aquela nuvem indicava a presença invisível de Jeová. Êxodo 19, 9. Veja também Levítico 16:2, número 11, 25. Se Cristo fosse aparecer visivelmente nos céus, é óbvio que nem todo o olho o veria. Se ele aparecesse sobre a Austrália, por exemplo, não seria visível na Europa, nem na África, nem nas Américas, não é mesmo? Em que sentido todo o olho o verá? No sentido de que as pessoas discernirão à base dos eventos da Terra que ele está presente invisivelmente, também com referência à vista que não é física.
João 9:41 diz: Jesus disse aos fariseus: se fosseis cegos não teríeis pecado, mas agora desejo nós vemos, o vosso pecado permanece. Compare com Romanos 1:20. Após a volta de Cristo, algumas pessoas mostram fé, reconhecem o sinal da sua presença, outra rejeita a evidência, mas quando Cristo entrar em ação, qual executor nomeado por Deus para exterminar os iníquos, mesmo estes discernirão pela manifestação do seu poder que a destruição não procede dos homens, mas Deus saberão o que está acontecendo, porque foram avisados com antecedência. Por causa do que sobrevém, baterão em si mesmo de pesar. Quem são os que os trespassaram? Literalmente, soldados romanos fizeram isso por ocasião da execução de Jesus, mas já há muito estão mortos. Portanto, isto se refere forçosamente às pessoas que singularmente maltratam ou trespassam os verdadeiros seguidores de Cristo durante os últimos dias. Mateus 25:40-45. Pode-se realmente dizer que uma pessoa veio ou está presente se ela não for visível? O apóstolo Paulo falou sobre ele estar ausente em corpo, mas presente em espírito. Com a congressão em Coríntio, 1 Coríntios 5:3, Jeová falou sobre descer e confundir a língua dos construtores da Torre de Babel. Gênesis 11:7 disse também que iria descer a fim de livrar Israel da escravidão do Egito. Deus assegurou a Moisés: minha própria pessoa irá junto para conduzir Israel para a terra prometida. Êxodos 3:8, 33, 14. Mas nenhum humano jamais viu a Deus. Êxodos 33:20, João 1:18. Quais são alguns eventos com os quais a Bíblia associa a presença de Cristo? Daniel 7:13, 14. Aconteceu que chegou com as nuvens do céu alguém semelhante a um filho do homem, Jesus Cristo, e ele obteve o acesso ao antigo dia, Jeová, Deus. Fizeram-nos chegar perto dele. Perante este, ele foi-lhe dado domínio, dignidade e um reino para que todos os povos, grupos nacionais e línguas o servissem. Colossenses 4:15-16. Nós vos dizemos pela palavra de Jeová o seguinte: nós, os viventes, que sobrevivemos até à presença do Senhor, de modo algum precedemos os que adormeceram na morte, porque o próprio Senhor descerá do céu como uma chamada dominante, com voz de arcanjo e com uma trombeta de Deus. Os que estão mortos em união com Cristo se levantarão primeiro, portanto os que haveriam de reinar com Cristo serão ressuscitados para estar com ele no céu. Primeiro os que morreram nos anos já passados, e depois os que morreram após a volta do Senhor. Quando o Filho do Homem chegar à sua glória, e com ele todos os anjos, então se sentará no seu trono glorioso, e diante dele estão ajuntadas todas as nações, e eles separaram uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. 1 Tessalonicenses 1:7-9. A vós, os que sofreis a tribulação, alívio junto convosco, por ocasião da revelação do Senhor Jesus desde o céu, com os seus anjos poderosos. Ai, caramba. Desce do céu com os seus anjos poderosos, com fogo chamejante, a trazer vingança sobre os que não conhecem a Deus e os que não obedeceram às boas novas acerca do Senhor Jesus. Estes mesmos serão submetidos à punição judicial da destruição eterna diante do Senhor e da glória da sua força. Lucas 23:42-43. Ele, o malfeitor compassivo, foi pregado na estaca ao lado de Jesus. Prosseguiu a dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino. E ele disse: deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Sobre o governo de Jesus sobre toda a terra se tornará um paraíso. Os mortos estarão na memória de Deus, serão ressuscitados com a oportunidade de usufruírem para sempre uma vida perfeita na terra.